Com mais de 400 produtores e 14 mil hectares de área plantada, a cidade de Araguari deve colher neste ano mais de 600 mil sacas de café. A repórter Tânia Costa esteve na cidade, conversou com produtores e falou um pouquinho sobre a economia da nossa vizinha, que ficou mais velha ontem. Veja Araguari assim, do alto. Imagine quantas histórias a cidade tem para contar em 133 anos. Agora, veja a cidade pelos olhos de quem faz Araguari acontecer. Araguari é uma cidade boa, onde eu fiz meu sustento, criei meus filhos. Eu amo essa cidade. É uma terra muito boa, muito produtiva. Aqui é muito bom se viver. Elas caminham por esse mundão verde, lembrando que décadas atrás foram recebidas por Araguari. Alzira e Elisângela Corse são parte de uma família de 9 irmãos e fazem história na produção de café no município. Fazem parte de uma tradição de famílias paranaenses e paulistas que trouxeram empenho, contribuindo com a produção cafeeira no Cerrado. Estas 2 irmãs vieram do Paraná para Araguari quando a família se mudou em 1985. O pai delas trabalhava na região sul com gado e café. Comprou terras em Araguari para continuar o negócio no campo. Mas depois ele sofreu um acidente de carro. Um tempo depois ele morreu. E as 2 decidiram utilizar parte da herança deixada pelo pai para tocar o negócio do café. Foi muito difícil você continuar, né, no ramo do café, por quê? Porque mulher, sem pai, então o estudo é pouco, né? E aí a gente continuou pelejando, né, no ramo do café e nós não desistiu não, porque quem está nesse ramo tem que ser forte. Eu tenho orgulho de falar, eu sou produtora de café, né, e eu vivo disso. E se alguém falar do contra, eu bato de frente. E para celebrar a gratidão a esse município, as irmãs fazem até brinde com cafezinho e direito a bolo de milho que saiu do forno. O café é minha sobrevivência e Araguari me acolheu e eu sou grata a isso tudo. Eu tenho um coração paranaense, mas também mineiro, araguarino, né, que é uma cidade muito boa. O município que acolheu as irmãs Corse tem 110 mil habitantes e o café alimenta muitas famílias. Movimenta 290 milhões de reais por ano. Representa 60% do PIB araguarino. E 70% do grão produzido tem um destino, a exportação. Nós contamos aí com 420 produtores, a região de Araguari, para uma área de aproximadamente de 14 mil hectares de café. Esse ano acho que temos uma produção de 550 a 600 mil sacas, a colheita que nós vamos terminar em setembro. Então, para a economia da cidade, é muito importante a cafeicultura. Ela faz girar em torno aí, a gente vê aí, entre maquinários, o pessoal aqui na cidade, que mora aqui, mais ou menos entre 1 bilhão, mais ou menos, a receita do café para Araguari. Então, é uma cultura muito importante para a cidade e para a movimentação da cidade. Por aqui, um outro produto de destaque no campo e reflete na cidade é a soja, que tem uma receita de 280 milhões de reais por ano. Para ampliar as áreas plantadas e incrementar a produção agrícola em geral, o município está voltando os olhos para o pequeno produtor também. O município orgulha-se muito dos produtores. Nós temos aqui no ranking a produção de café, a produção de soja e outras produções que são variadas, as produções do município. Mas temos também os pequenos produtores, que se necessita muito da ajuda da prefeitura na questão de maquinários, na questão da produção mesmo, da escoação de produção. No cenário geral, a economia araguarina tem os atrativos do solo, a posição geográfica, a natureza, a gente acolhedora. Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, não há dúvidas. Uma cidade sedutora. Nós estamos vivendo
um momento histórico em nosso município em relação ao desenvolvimento econômico da nossa cidade. Muitas empresas importantes a nível nacional e internacional se instalando por aqui. Só para se ter uma ideia, em relação ao crescimento econômico que nosso município está vivendo, nós tivemos um balanço em torno de 640, 650 empresas fechadas e 1.800 empresas abertas. Então, é um dado extremamente importante que mostra para nós o quanto é promissor o período que nós estamos vivendo. Tá aí, muito obrigado, Tânia. E para a gente falar um pouquinho sobre a situação da cidade de Araguari, que, como eu disse, ficou mais velha ontem, fez 133 anos. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada o prefeito da cidade, Renato Carvalho, o Major Renato, do Republicanos. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, um bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia a todos da região, em especial os nossos araguarinos e araguarinas. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão aqui nos dando para fazer um balançozinho aí das atividades dos nossos 133 anos, de tudo que está acontecendo em desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu já quero começar cumprimentando o senhor, aqui em nome de toda a cidade de Araguari, né, pelo aniversário de ontem. A gente viu aí na reportagem da Tânia uma economia pujante, sempre voltada para o café. Aqui no jornalismo da TV Paranaíba, prefeito, quando a gente tem alguma coisa para falar de produção de café, a gente sempre procura lá por Araguari. A gente viu que a expectativa dos produtores para esse ano é muito boa, mas a gente teve recentemente uma situação climática atípica que causou muitas perdas para os produtores de café também. Eu pergunto ao senhor, o que a prefeitura tem feito, vai fazer ou pode fazer para ajudar também os pequenos produtores? Porque quando a gente fala sobre a questão da economia da cidade, a produção de café, o volume, a gente viu na reportagem o volume, as grandes plantações, mas a gente se preocupa também com o pequeno produtor que vive disso para o sustento da família. A prefeitura pode, vai, pretende, já tem planejado fazer alguma coisa para esse pequeno produtor, prefeito? Sim, Danilo. Até uma coisa interessante que o café é o nosso carro-chefe. A gente sabe que o café hoje é a nossa cultura, que tem um valor agregado, que se destaca nível nacional. Mas em termos de área plantada, nós também hoje temos até uma área maior, que é a soja. Temos uma cultura muito forte também no tomate, o próprio maracujá, com o investimento da LD Celulose, aproximadamente 40 a 60 mil hectares, com eucalipto, né, que é a nossa matéria-prima para a LD Celulose. Mas uma característica que tem a nossa cidade, do pequeno agricultor, esses dias até reunindo com os técnicos da Emater, é que a nossa cidade ela é multifacetada nas demais culturas. Então, se você for lá, tem um produtor de jiló, de chuchu, então tem hortifruti granjeiro, ela é muito forte também. Até destaca, é um ponto de destaque em demais cidades do mesmo porte. Bom, o que nós estamos fazendo para poder dar um aporte ao nosso produtor? Tanto o grande produtor, como também o pequeno. Estamos reunindo com aqueles que têm capacidade técnica igual a Emater, até com a própria faculdade, constituindo um núcleo, um comitê, para a gente aplicar a política pública mais assertiva para esse apoio aos pequenos produtores. Nesse momento aí, que é um momento muito sensível que a gente está vivendo, igual você falou. O senhor falou aí do ponto de vista econômico, eu vi que foram mais de 640 empresas fechadas em Araguari por conta também da pandemia nesses últimos meses. Mas muitas outras chegaram na cidade, foram abrindo, etc. O que a prefeitura está pensando em fazer agora, no pós-Covid, no pós-pandemia, para ajudar no desenvolvimento econômico e retomar a economia da cidade? Bom, no desenvolvimento da cidade, olha só que interessante. Nós temos hoje mais empresas abertas do que fechadas. Isso aconteceu tanto em 2020 como em 2021. A despeito da crise, da tragédia que foi o cisne negro, né? A nossa pandemia, que tornou tudo muito complexo e difícil nesse momento, mas a nossa região está vivendo por um momento tão interessante de investimento e de desenvolvimento, que a cidade de Araguari teve mais empresas abertas do que fechadas. E qual que é, para a gente poder alavancar e impulsionar mais ainda? O nosso governo está focado no desburocratizar
e informatizar. Isso envolve qualificação do nosso servidor, qualificação e capacitação do próprio jovem, né, com os cursos de capacitação para que eles possam se preparar ao mercado que está com demanda, mas um mercado que exige mão de obra qualificada, e a informatização ao máximo, para criar um ambiente de liberalismo econômico igual a nossa cidade precisa. Prefeito, ainda falando dentro dessa pegada, os prefeitos de todo o país estão muito preocupados com a arrecadação, né? A gente vê aquela discussão lá no Congresso Nacional para uma eventual reforma no imposto de renda, o que vai impactar também no fundo de participação que os municípios recebem do governo federal, mas tem também, claro, como você tem a economia desequilibrada por conta da pandemia, o município perde em fomento, em arrecadação. E eu vi que o senhor também prorrogou o prazo para o pagamento do IPTU, salvo engano, até o final de outubro, sim, né? Sim. Como é que estão as finanças lá da Prefeitura de Araguari? O senhor está conseguindo equilibrar as contas, honrar com os compromissos, mesmo tendo atraso, por exemplo, aí o IPTU, agora o senhor vai receber só lá para o final do ano. O senhor está conseguindo administrar bem as contas? Danilo, olha só que interessante, né? Vamos aos fatos. Os nossos servidores estão recebendo todo dia, no primeiro dia do mês. Primeiro dia útil do mês, eles estão recebendo. Nunca tinha acontecido isso antes. Então, as nossas contas, elas estão equilibradas porque também a gente está com muita parcimônia nos gastos, otimizando o máximo os gastos e sendo transparente com os nossos araguarinos. A gente sabe que a arrecadação ela tem que ser otimizada porque às vezes também por um longo período teve muita inadimplência e agora alguns dias atrás eu estava citando o caso do imposto territorial rural. É o imposto que o produtor já paga, aquele que tem propriedade rural já paga. E bastava que a gente tivesse um convênio para que esse recurso viesse para o município. E simplesmente Araguari não tinha esse convênio. Então, da ordem de 2 milhões, quase 3 milhões de reais que a gente deixava de receber. Então nós estamos focados nessa inteligência de dados, né, trabalhando com os nossos dados, para otimizar ao máximo a nossa arrecadação, sem ainda pensar, poxa, se vai ter que aumentar ou não nível federal. O que eu posso lhe dizer, com muita segurança, é que hoje, apesar das dificuldades, nós estamos com as contas equilibradas e com caixa para, a partir do ano que vem, de maneira muito agressiva, investir em obras estruturantes para a nossa cidade. O senhor falou aí sobre corte de despesas e eu vi que teve um movimento feito pela Prefeitura no sentido de cortar algumas despesas discricionárias que o secretariado tinha, né? Por exemplo, para trabalhar, para despesas de gabinete. O senhor já cortou isso tudo? O que o senhor cortou? Quanto que economizou com isso? Resultou? Teve resultado? Bom, o que nós cortamos foi o seguinte, começou a virar uma regra esses tipos de despesas e elas devem ser exceção. As pequenas despesas, que no governo federal a gente chama até de suprimento de fundos, são aquelas despesas de caráter eventual. Isso. Então isso tem que ser a exceção. E eu percebi que estava tendo uma conduta de se tornar aquilo uma regra, e aí está totalmente no caminho errado. Então nós fizemos um corte, criamos uma legislação que regula de maneira muito clara e transparente como pode ser gasto, e isso já está tendo bastante efeito, porque dá economia para o nosso cofre público. Mas o senhor ainda não levantou quanto que conseguiu economizar, não, né? Porque é coisa pequena, né? Sim, ela não é uma despesa de montante vultuoso no orçamento do município, mas ela serve de uma coisa muito interessante, para mudar o comportamento da nossa administração pública. E isso, na ponta da linha, faz com que até a gente também tenha um comportamento diferente nos grandes gastos que a gente tem. Por falar em secretariado, eu vi que o senhor fez uma reforminha lá no primeiro escalão, recentemente, algumas mudanças pontuais, mas eu vi também que no início do mandato, logo quando o senhor assumiu, o senhor disse que ia estabelecer metas para o secretariado. Os seus secretários estão cumprindo as metas que o senhor estabeleceu lá no início do governo? Sim, estão cumprindo. Aqueles que não estão cumprindo, eu estou chegando, olha, por que não cumpriu? Porque o mais importante também que a gente coloca, que lindo seria, né? Se você coloca a meta, todas as metas serão cumpridas no prazo que você coloca. Isso faz parte das dificuldades, dos ajustes,
da relação humana, da gestão, né, que a gente faz. Então, assim, nós estamos trabalhando com fases intermediárias nas nossas metas. A cada 100 dias de governo, a gente sempre está colocando metas a serem cumpridas e os secretários estão respondendo muito bem. Aqueles que não estão, conversa comigo, eu dou todos os meses para que eles cumpram a missão e estão cumprindo, porque senão sabe que não será possível ficar no nosso time de secretários. Interessante porque o Major Renato, ele é major, né, do Exército, eu não falei aqui antes, então é a primeira experiência dele na política, né, prefeito? O senhor não participou de nenhuma eleição anterior, não é isso? É a primeira experiência, eu confesso que há 2 anos atrás eu nunca imaginava estar aqui hoje. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida, mas cada dia eu fico mais motivado, porque a gente percebe que a política, principalmente no executivo, é o espírito de servir que tem que estar muito aflorado. E isso Deus está me concedendo e me dando a oportunidade, eu quero praticar esse ato. Pois é, eu queria voltar na questão do secretariado que a gente estava falando, porque por ser até a primeira experiência do senhor, eu vi que a composição do secretariado foi uma composição eminentemente técnica, né? Sem levar em consideração, por exemplo, os apoios partidários, as indicações dos partidos. O senhor está conseguindo administrar bem isso, do ponto de vista com o apoio do Legislativo, que o senhor também precisa para aprovar os projetos lá na Câmara Municipal de Araguari? O senhor está tendo algum tipo de desconforto com os partidos que apoiou a eleição do senhor e que eventualmente virão a apoiá-lo numa eventual reeleição? Como é que o senhor está trabalhando esse jogo? Danilo, eu sempre fui muito transparente, até no momento da campanha ali, os partidos que estavam me apoiando, e os próprios vereadores agora, quando a gente estabeleceu a base de governo, os vereadores também sentiram que a necessidade do município seria de secretariados técnicos. Lógico que tem um contexto político e esses secretariados estão aprendendo que a política ela é tão importante como a parte técnica. E hoje eu estou assim, muito grato a Deus porque a gente colocou um secretariado técnico, mas também sabendo da importância que tem a política. E os vereadores me apoiaram nesse sentido, porque em nenhum momento, quando eu coloquei um secretariado técnico lá, mesmo que ainda ele não tivesse experiência na política, eles falaram para eu não colocar aquele secretário. Eles apenas me colocaram à disposição de poder ajudar com eles naquele contexto político. E isso está sendo muito bacana. O senhor está conseguindo administrar, então? Conseguindo. Vamos falar da SAI? A SAI é a Superintendência de Água e Esgoto lá de Araguari, é como se fosse o DEMAI aqui de Uberlândia, viu, gente? E o senhor colocou lá um superintendente, qual é o nome dele? Vitor Carula Filho. Vitor Carula. E está um pouco polêmico, os servidores lá não gostaram muito, fizeram um protesto recentemente por conta de algumas mudanças administrativas que ele fez. Eu andei conversando lá no Legislativo, a própria Câmara está desgostosa com a indicação do Vitor na superintendência, diz que vai fazer um movimento para tentar a substituição. Como é que está isso? O senhor já recebeu esse pedido da Câmara? O senhor está acompanhando essa situação lá junto aos servidores da SAI? O que o senhor pretende fazer? O senhor está satisfeito com o trabalho do Vitor? Bom, falando na SAI, se você for pegar desde o vereador da maior oposição ao nosso governo, ao vereador que está mais agarrado ao nosso governo, é unanimidade falar que o general Carula é muito inteligente. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito técnica e assim com muita vontade de servir, de fazer um impacto de gestão, né, na SAI. Só que a gente sabe também que às vezes isso tem que ser ponderado durante o dia, durante a semana. A gente não deve em nenhum momento deixar de ser técnico. Mas a gestão também envolve a gestão da relação humana, né? E, às vezes, por uma cultura que estava tendo uma disrupção, colocando um impacto de gestão, a gente não agrada a todo mundo. Então, eu reconheço que nós tivemos algumas turbulências, às vezes umas turbulências que o avião chegou a dar uma balançada, mas assim... Mesmo as pessoas que não ficaram tão contentes no início sabem que o general é muito competente e disposto a fazer uma boa gestão. Agora, a gente sabe também que é muito dinâmico a gestão, né?
E o próprio general, esse dia eu conversando com ele, ele chegou e falou assim, Renato, a gente precisa colocar, até o próprio município de Uberlândia tem a Secretaria de Gestão Estratégica. Então nós precisamos de colocar alguns pontos estratégicos da nossa gestão onde nós vamos priorizar. Por que eu estou falando isso? É uma pessoa que me ajuda de maneira na gestão estratégica e não necessariamente ele vai ficar na superintendência os 4 anos. O que eu posso falar é o seguinte, a mudança ela não agrada a todo mundo, mas se a gente tiver um foco republicano, um foco que seja bom para a comunidade, no final todo mundo vai concordar que foi necessário. Então, peraí, se eu entendi bem, o senhor está pensando, então, talvez, colocar o general em outra pasta, talvez até criar uma pasta para acomodá-lo na área estratégica do governo e colocar um outro nome lá na SAI, é isso? Bom, não para acomodá-lo, mas sim acomodá-lo em algum cargo, mas sim para suprir uma necessidade que nós temos hoje, né? Hoje eu fico lá, às vezes de noite, no final de semana, verificando os nossos pontos de gestão que a gente quer dar prioridade, né? São obras estruturantes que envolvem um cronograma muito extenso, técnico e de várias pastas, nível federal e estadual. Então, se você não tiver uma pessoa para fazer essa gestão, tanto é que Uberlândia, que é uma cidade, nossa referência da região, uma cidade desenvolvida, já tem até uma secretaria nesse sentido. Então, nós estamos conversando e, se Deus quiser, vai ocorrer o melhor para a nossa cidade. Vamos falar de concurso, prefeito, porque tem uma polêmica lá que o próprio STJ falou assim, Araguari, você não contrata cargos comissionados mais não, enquanto não fizer concurso novo. O último concurso público lá em Araguari foi em 2016. O senhor pensa então agora em planejar, organizar um concurso público, prefeito? Sim, nós vamos, assim que for possível, né, porque tem até agora uma lei por conta do Covid, a Lei 173, que proíbe, né, mas nós vamos realizar concurso, a nossa pretensão é que isso aconteça já em 2022. Agora, os cargos comissionados também é importante para a gestão do município. A gente não deve demonizar, igual às vezes tenta demonizar, o cargo comissionado. O cargo comissionado, ele aplica a política daquele governo de maneira direta, junto com os servidores efetivos. Então, assim, eu queria deixar registrado aqui, o próprio Judiciário, o Ministério Público sabe da importância que tem tanto o cargo comissionado como o cargo efetivo. O senhor tem um projeto de construir um ossuário lá no cemitério Bom Jesus para regularizar as sepulturas que estão irregulares. Aliás, esse assunto de sepultura irregular em Araguari é um problema, uma dor de cabeça. Já teve aquela operação do Ministério Público, do GAECO, a RUPI, que levou alguns integrantes da gestão anterior, foram investigados. Depois essa investigação avançou, chegou numa célula publicitária, etc. e tal. E o senhor está pensando, então, regularizar essa situação? Conta para a gente qual é a ideia. Regularizar, digitalizar, que neste momento nós temos 3 a 4 servidores fazendo um processo de digitalização de todos os documentos do nosso cemitério e verificar quais estão sendo aquelas cidades que têm casos exitosos, casos de sucesso na gestão do cemitério. Nós já pegamos algumas cidades que a gente verifica ali que são cases que a gente pode ter, né? E a tendência é que a gente faça talvez até uma PPP para o cemitério. Agora, o que eu vi de extrema importância que está dando resultado foi investir no RH do cemitério. Então nós colocamos pessoas que sabem lidar com a gestão e com muita vontade de seguir o que tem que ser feito no cemitério. Por isso que esse projeto de digitalização já está sendo um resultado disso tudo. Vamos falar de pandemia, nosso tempo já está acabando e eu ainda não falei sobre isso. Como é que está a pandemia lá na cidade de Araguari? Está controlada? O senhor está conseguindo controlar? A vacinação também está avançada? Como é que está isso? Bom, neste momento a pandemia está controlada. A pandemia, chegamos aos 18 anos, né? E isso nos deixa... A vacinação chegou aos 18 anos e agora a gente ainda, lógico, vai fazer uma repescagem
Porque sempre tem aquela pessoa que às vezes ia vacinar, viajou. Ou não estava com muita coragem ou de vacinar. Ou estava doente, né? Ou estava na dúvida se realmente era efetivo ou não. E a gente vai continuar. O que é importante é que a gente alcançou um resultado satisfatório e os índices da doença, como consequência, né, da campanha de vacinação, nos deixa hoje muito mais tranquilo do que há 2, 3 meses atrás. Eu considero hoje que os nossos índices estão sendo até referência em cidades do mesmo porte que a nossa, está sendo referência. Prefeito Renato Carvalho, prefeito de Araguari, falando aqui conosco. Prefeito, olha, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Volte outras vezes para a gente falar um pouquinho mais de gestão e políticas públicas e partidárias. Eleições vêm aí, o senhor, claro, é político, agora é político, né? Vai estar envolvido nisso, o senhor vai voltar outras vezes para a gente conversar, tá bom? E parabéns pelos 133 anos. Ok, muito obrigado, Danilo, muito obrigado. Parabéns aos nossos araguarinos e araguarinas, que comemoramos juntos esses 133 anos de muita glória, de muita vitória e desenvolvimento na nossa cidade. Muito obrigado. E a você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia. O Política Cruzada está terminando. Eu lembro a você que a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play. E amanhã, segunda-feira, tem o podcast do Política Cruzada também, que você pode acompanhar aí na sua plataforma de áudio favorita, tá bom? Uma boa semana. Até domingo que vem.